E vamos agora ao pronunciamento especial sobre a história do BNDES. Eu chamo Lívia dos Reis Cavalcante, José Rocha, o nome é grande, né, Lívia? Superintendente da área de comércio exterior do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Por favor. Eu vou usar, acho que é mais fácil. Porque eu vou... Deixa eu ver se está funcionando. Sim. Boa tarde a todos. É uma grande alegria para o BNDES poder voltar a participar do ENAEX como patrocinador e como uma entidade que sempre esteve muito preocupada com os exportadores brasileiros. Ao longo dos últimos anos, o BNDES ele priorizou algumas outras agendas dentro do seu contexto de atuação, e nos últimos 3 anos, a agenda de apoio ao comércio exterior ela voltou a ser priorizada pela nossa diretoria, e com isso nós tivemos a oportunidade de estar hoje aqui com os senhores, e esse ano de 2025 também é um ano muito importante para a nossa área, que dá suporte financeiro aos exportadores e à indústria brasileira para direcionar os seus produtos para o exterior em condições de competitividade. Esse ano, o BNDES está celebrando 35 anos de apoio às exportações brasileiras. Eu vou falar aqui um pouco sobre como o BNDES atuou ao longo desses 35 anos e como a gente tem buscado impulsionar ao longo dos últimos 3 anos a nossa atividade de apoio e fomento aos exportadores, numa trajetória, dando continuidade aí a uma trajetória que foi bastante exitosa e da qual nós temos bastante orgulho de ter podido trabalhar e acompanhar e apoiado tantas empresas brasileiras que hoje são reconhecidamente relevantes no mercado internacional e buscando, obviamente, ajudar a impulsionar novas empresas a buscarem o mercado internacional. Então, o nosso objetivo é justamente possibilitar que os exportadores brasileiros tenham acesso a condições de financiamento que sejam efetivas e em grau de competição com seus exportadores, com outros exportadores e com os seus concorrentes. Infelizmente, a participação hoje do BNDES e do Brasil, nós temos um sistema público de apoio que não é apenas liderado pelo BNDES, mas em conjunto, por exemplo, com a BGF, cujos representantes também estão aqui hoje, e a quem eu saúdo também, aqui na presença do Legaspi, diretor da BGF, a Maíra está na COP, que é presidente da BGF, é uma agência de garantias que atua em conjunto com o BNDES no apoio aos exportadores, como mais uma parte do sistema público de apoio. E nós reconhecemos a relevância do sistema público de apoio quando a gente se compara a outras agências de crédito e exportação no mundo. O Brasil ele possui hoje essas 2 agências de crédito à exportação, uma que provê funding e outra que provê garantia, e, na verdade, nós replicamos aquilo que é visto em diversos outros países. E hoje o nosso apoio público para as exportações ele é ainda muito pequeno, frente ao que nós vemos para os concorrentes dos nossos exportadores brasileiros. Que o que importa, no final do dia, é que a gente possa oferecer à indústria brasileira a possibilidade não só de crescer, de incrementar a sua produção e possa se tornar também uma exportadora de manufaturados de bem de alta intensidade tecnológica. Nós temos uma base exportadora bastante relevante quando a gente menciona, quando a gente avalia, analisa os dados de comércio exterior, a gente vê a quantidade de commodities que o Brasil hoje é exportador, mas há uma relevância na pauta exportadora de incentivo à indústria nacional para que ela possa gerar bens de alto valor agregado para exportação, porque isso gera, além de emprego, renda para o Brasil, geração de divisas, que é extremamente relevante
para o nosso país. Então, o BNDES ele é uma das ferramentas do Estado, do governo brasileiro, de apoio ao setor industrial brasileiro, e, na verdade, nós temos outros pares, outras entidades semelhantes ao BNDES, ao que o BNDES faz na área de comércio exterior, atuando em diferentes outros países do mundo, prezando por justamente oferecer aos exportadores condições de competitividade para inserção no mercado internacional. E, ao longo desses 35 anos de apoio, o BNDES ele apoiou mais de 1.500 empresas e com um relevante olhar para as micro, pequenas e médias empresas. 60% dos exportadores que foram apoiados ao longo desses 35 anos pelo BNDES, 60% são MEPs e MEs. Isso a gente acredita que a gente conseguindo chegar efetivamente no apoio às MEPs e MEs, a gente conseguirá viabilizar a alavancagem dessas MEPs e MEs para que elas possam ir fazendo constantemente um crescimento, não só no seu porte, mas na sua capacidade de produzir, de inovar e de continuar exportando. Nós temos no banco 2 tipos, majoritariamente, de apoios. Nós temos um apoio na fase ainda pré-embarque, que é um capital de giro para que os exportadores brasileiros possam ser capazes de continuar a sua atividade exportadora. E esse capital de giro, ele é um capital de giro qualificado, porque qual é o objetivo dessas linhas do BNDES de capital de giro para exportação? É viabilizar que esses exportadores possam sustentar o processo todo de exportação, mas que haja, em última instância, uma obrigação de geração de divisas e de comprovação de que, efetivamente, este apoio que foi concedido, ele guarda relação com exportação, com a comprovação de um compromisso de exportação. Então, ao longo desses 35 anos, o BNDES ele fez mais de 100 bilhões de dólares em desembolso em operações de crédito à exportação. Nós também temos o outro produto, que é o pós-embarque, que é o apoio à comercialização, em que o BNDES é capaz de oferecer para os importadores, para aqueles que adquirem, para os adquirentes de produtos brasileiros, financiamento com custo competitivo, com custos que o mercado internacional pratica, de forma que os nossos exportadores, além de conseguirem, através do capital de giro, suportar os custos dessa exportação, para que eles consigam competir em grau de igualdade com os seus competidores estrangeiros. E hoje a gente tem uma quantidade bastante relevante do nosso apoio, direcionado para bens de capital. Tivemos uma parte pequena de exportação de serviços que foi apoiada, 24% daquilo que a gente fez ao longo desses 35 anos, guardava relação com o apoio à exportação de serviços. O BNDES, desde 2017, não está realizando operações de exportação de serviço, mas nós fizemos uma reformulação nas nossas políticas e a gente tem uma expectativa de que no próximo ano nós já tenhamos as nossas normas todas reaprovadas, reavaliadas, e no próximo ano muito com uma expectativa bastante elevada de retomar nosso apoio ao setor de exportação de serviço, que, além dos setores de produção de bens, de capital e consumo, enfim, também é bastante relevante para o cenário exportador brasileiro. E isso tudo, todas essas modificações que nós fomos passando ao longo dos últimos 3 anos, eles guardam relação com a Nova Indústria Brasil. O governo federal lançou, em janeiro de 2024, a Nova Indústria Brasil, com 4 eixos principais, um dos eixos da indústria inovadora e digital, um eixo para a indústria verde, preocupada com o combate à crise climática, e também a indústria mais produtiva. E não poderia deixar de faltar, afinal de contas, hoje a temática do ENAEX esse ano é justamente reindustrializar para promover a exportação. É reconhecido hoje pelo governo federal a relevância de, dentro da Nova Indústria Brasil, você ter um eixo específico voltado para a indústria mais exportadora. Então,
associado à Nova Indústria Brasil, nós temos o Plano Mais Produção, que é justamente o braço de financiamento que foi idealizado para que todos os bancos públicos e agências de crédito público brasileiro pudessem dedicar parte da sua atuação ao desenvolvimento da indústria nacional. Dentro do BNDES, a gente tem hoje estimado, em 4 anos de validade dessa Nova Indústria Brasil, desde 2023 até dezembro de 2026, a gente tem estimado 611,3 bilhões de reais que serão oferecidos em crédito para a indústria brasileira, para que sejam atingidos esses 4 principais eixos. E um desses eixos é a indústria mais exportadora. Então, hoje, a gente tem em torno de 40 bilhões de reais que o BNDES já conseguiu fazer em apoio, até o momento, para a indústria exportadora nas suas linhas de crédito. E isso tudo, a Nova Indústria Brasil, ela trouxe, novamente esse olhar para uma retomada do apoio às exportações brasileiras, que sofreram aí uma queda considerável, Em 2014, a gente estava no patamar de 18 bilhões de reais em apoio ao setor de exportação. A gente teve uma queda considerável a partir de 2017. Em 2023, a gente teve uma nova priorização da agenda de apoio à exportação e estamos num crescente com o número de operações e em volume de crédito concedido, voltado especificamente para a capacidade da indústria brasileira de exportar. É claro que é reconhecido que o apoio à indústria, para que ela seja exportadora, ela não é exclusivamente nos instrumentos de exportação. Nós não concedemos, nós estamos apoiando a área, todo o setor industrial em suas diferentes vertentes, tanto em aspectos de inovação, desenvolvimento produtivo, expansão de capacidade produtiva, através de várias outras linhas do BNDES, tanto na sua modalidade direta, quanto nos seus canais indiretos via parceiros e agentes financeiros brasileiros, mas, com certeza, há, desde 2023, uma repriorização da agência de exportação, tanto dentro do BNDES, como também dentro de um cenário maior, considerando o sistema público de apoio às exportações e os parceiros institucionais que nós temos na SA-CAMEX, dentro do MIDIC, na Secretaria do Tesouro, no Ministério da Fazenda, e, igualmente, com a equipe da ABGF, que é uma agência que muito trabalha conosco e sem a qual nós também não conseguiríamos chegar a todos os exportadores, enfim, e atingir a capacidade de conceder financiamento em condições competitivas no mercado internacional. Para fins assim, de ilustrar um pouco como que o BNDES está se posicionando nos últimos anos, a gente pode ver, por exemplo, o nosso apoio financeiro na fase de pré-embarque, ele aumentou significativamente entre 2019 e 2022, a gente tinha aprovações da ordem de 5,8 bilhões de reais, e aí, se compararmos com o que fizemos em 23, 24 e 25 até o momento, a gente tem aí 3 vezes, quase 4 vezes mais de apoio nos últimos 3 anos. Em especial, 2025, eu vou falar um pouco mais adiante, a gente teve que ser capaz de responder aos efeitos do tarifaço e, com isso, obviamente, incrementar consideravelmente o nosso apoio ao setor industrial exportador brasileiro. Igualmente, nós temos um produto também, que é o EQzinho automático, que, em busca de ferramentas que fossem eficientes no mercado internacional, e para que a gente conseguisse, obviamente, atender a uma quantidade maior de exportadores em operações, às vezes, de menor volume, mas que são extremamente importantes, por exemplo, para MPs e MEs, o BNDES desenvolveu há 10 anos, há um pouco mais de 10 anos, o BNDES desenvolveu uma linha em que nós fazemos contato direto com instituições financeiras locais em outros países, para que essas
agências de financiamento locais, os bancos privados locais, possam ser colaboradores do BNDES na concessão de crédito. E, com isso, a gente tem conseguido atingir mais de 19 países, a gente tem quase 60 parceiros em outros países que ajudam a alavancar toda a possibilidade de financiamento que o BNDES tem, de modo a conceder aos exportadores financiamento em condições compatíveis com o mercado local e, às vezes, facilitando o acesso a determinados mercados de riscos mais elevados, porque nós fazemos isso através de agentes locais. Durante esse período, nós já atingimos aí a marca de quase 500 milhões de dólares em desembolso e não tivemos, em nenhum momento, nenhuma perda financeira no nosso relacionamento com os bancos em outros países que são parceiros nessa modalidade de apoio. Também não poderíamos deixar de mencionar aqui, quando falamos dos nossos 35 anos de apoio, existem algumas empresas que foram absolutamente emblemáticas como parceiras e ao longo da nossa história. E uma delas é a Embraer. Aqui a gente fez um recorte que é um pouco mais recente, de 2012 em diante, mas, sabidamente, a Embraer ela é, hoje, uma das principais exportadoras brasileiras, com a terceira maior empresa produtora de aeronaves no mundo, e isso se deve, em sua grande parte, não só à capacidade, obviamente, da própria companhia, que teve muitos apoios, por exemplo, do BNDES em programas de inovação e desenvolvimento produtivo e ampliação de sua capacidade, mas, obviamente, na possibilidade que o BNDES oferece à Embraer de oferecer aos compradores de suas aeronaves condições competitivas, tal como as agências de crédito que apoiam a Airbus, agências de crédito que apoiam a Boeing, e com isso fazer com que fosse possível, né, que a Embraer atingisse a tantos mercados. Nós estivemos presentes no momento em que a Embraer lançou os seus primeiros aviões 145 no mercado americano. O BNDES estava lá em 1997 para fazer o financiamento e viabilizar a entrada do 145 no mercado americano. O papel de uma agência de crédito à exportação, antes de mais nada, é de reconhecer a relevância do seu exportador e de assumir o risco de estar fazendo o financiamento daquele seu industrial local. Então, o BNDES é uma demonstração de apoio do seu setor exportador, uma agência de crédito à exportação ser capaz de oferecer financiamento em grau competitivo no exterior. Então, o BNDES, nesse momento, ajudou, por exemplo, a Embraer a implementar os 145 nos Estados Unidos e vem fazendo isso continuamente. No lançamento, por exemplo, do E2, a primeira aeronave E2 que foi entregue da Embraer foi com financiamento do BNDES. E, assim, a gente tem feito cada vez mais buscando estruturas que sejam inovadoras, estruturas que sejam colaborativas, inclusive com outras agências de crédito e exportação, com seguradoras privadas internacionais. Nós temos feito continuamente rodadas de negócios com outros bancos multilaterais, de modo a viabilizar que as exportações brasileiras possam chegar em outros continentes. Igualmente, acho que é importante também a gente ressaltar o grande desafio que a gente vem enfrentando ao longo dos anos, por exemplo, no setor automotivo, que é um setor em que o BNDES também sempre ajudou muito os exportadores nacionais para a implementação, por exemplo, de corredores viários em diferentes países. O Chile, durante muitos anos, foi um destino das exportações de ônibus brasileiros, e todos eles, a maior parte deles, contou com o apoio do BNDES. Igualmente, nós fizemos, no início dos anos 2000, o apoio à exportação de ônibus para a implantação do sistema de transportes da África do Sul, de Joanesburgo. Isso, em muito, contou com a colaboração do BNDES, com as agências locais,
mas, sobretudo, com a capacidade de se estruturar operações que fossem adequadamente, né, viáveis do ponto de vista financeiro, de modo a viabilizar as exportações brasileiras para esse país. Não podemos também deixar de falar, nesses 35 anos, também do setor de construção, setor de exportação de serviços de engenharia, que durante muitos anos nós tivemos aí uma quantidade considerável de operações, tanto na África quanto na América Latina, possibilitando que as empresas brasileiras da construção civil fossem ranqueadas entre as 10 maiores empresas de construção do mundo. Isso, na verdade, é a tecnologia brasileira. Isso, na verdade, é a mão de obra brasileira que estava sendo exportada para outro país. E nós continuamos reconhecendo a relevância desse setor, estamos ampliando a nossa capacidade de apoio ao setor de exportação de serviços, não sendo exclusivamente para o setor de exportação de engenharia, mas todos os nossos estudos e as nossas normas, elas estão sendo reanalisadas e replanejadas, de modo que o BNDES seja capaz de atender, por exemplo, o setor de serviços de audiovisual, setor de serviços de TI, setor de serviços aeronáuticos, que nós sabemos que também a gente, né, contou aqui com o material da GE Selma, que hoje é uma grande exportadora de serviços aeronáuticos, né, fazendo as manutenções de vários motores aqui no Brasil. Então, o BNDES está atento a essas mudanças, as mudanças que vêm acontecendo, né, obviamente não deixando para trás a sua história de 35 anos de apoio, mas seguramente utilizando, né, desse passado em benefício de normas que sejam mais eficientes, normas mais eficazes para o futuro, para que a gente possa atender ao maior número possível de exportadores da base brasileira da nossa indústria. E nós fomos chamados, né, agora, no meio do ano, né, com a imposição das tarifas unilateralmente pelo governo americano, nós fomos chamados a cooperar, nós fomos chamados a responder. O governo federal colocou de pé uma medida provisória com programa emergencial de apoio aos exportadores brasileiros que sofreram com as tarifas impostas pelo governo norte-americano. E o BNDES esteve lá, como está lá, na verdade, né? Nós hoje viemos aqui com um grande grupo para esse evento, para atender a todos que necessitem de informações do BNDES, mas nós temos uma outra equipe bastante robusta que está trabalhando no escritório, porque nós temos aí que entregar muitos resultados para o Brasil soberano. Foi direcionado 35 bilhões de reais para o apoio financeiro de crédito a esses exportadores, e isso só foi possível porque o BNDES dedica uma equipe à análise da conjuntura internacional, uma equipe que avalia a nossa base exportadora, uma equipe que é capaz de colocar de pé soluções que sejam eficientes para os exportadores brasileiros. Então, a nós foi dado, então, a missão de, em conjunto com algumas outras áreas do banco, obviamente, mas a área de exportação hoje está liderando essa agenda, a agenda de implementar um programa emergencial de apoio aos exportadores. E nós recebemos, então, esses 35 bilhões do governo federal para o programa Brasil Soberano. Nós também temos, dentro do governo, tramitando a possibilidade de concessão de garantias também para esses exportadores que foram vítimas também desse tarifaço inesperado imposto pelo governo norte-americano, e, igualmente, o BNDES destinou mais 10 bilhões de reais de apoio como um programa complementar de apoio aos exportadores que tenham sido afetados com outras tarifas que não de 50%. Acho que a mensagem, objetivamente, disso tudo é dizer que o BNDES tem que estar pronto para responder a essas mudanças e esses problemas que aparecem, né, e que estão aí para serem apoiados os exportadores brasileiros. Então, uma das linhas, que eu acho que é uma
coisa muito importante de destacar aqui, uma das linhas que está sendo concedida no âmbito do Programa Brasil Soberano é justamente o giro diversificação. Qual é a intenção do governo federal e que o BNDES está implementando? Viabilizar que esses exportadores que foram afetados em tarifas de 50% consigam ser capazes, num prazo de 5 anos, redirecionar a sua produção para outros mercados. Então, hoje, nós temos uma carteira já bastante robusta, desde o início de setembro para cá, com uma quantidade bastante relevante de exportadores e de empresas que estão buscando o BNDES justamente para que a gente consiga apoiá-los nesse momento de transição de mercado, a sustentar esse momento do tarifaço e viabilizar que eles possam buscar outros mercados. Então, hoje a gente tem 5,7 bilhões de reais protocolados, 4 bi já foram aprovados, considerando que esse crédito ele foi colocado à disposição efetivamente dos exportadores em setembro. Nós tivemos operações aprovadas com 18 dias tramitando dentro do banco. Nesse momento, inclusive, algumas operações já foram contratadas, nós temos operações que já foram, inclusive, desembolsadas. Isso tudo porque nós temos a capacidade de manter a nossa atividade e conseguir oferecer aos exportadores brasileiros a agilidade necessária nesse momento do tarifaço. Nós conseguimos até, inclusive, atingir setores que tradicionalmente não são apoiados pelo BNDES, mas que necessitam, nesse momento, de apoio. Então, não só com as nossas linhas regulares, nós estamos apoiando os exportadores nesse momento de crise, mas também estendendo a todos aqueles que foram, de alguma forma, afetados pelas tarifas impostas pelo governo americano. Isso tudo, senhores, é para dizer que o BNDES voltou a apoiar a exportação, voltou a intensificar, porque nós nunca deixamos de apoiar o setor exportador. Nós, infelizmente, tivemos uma repriorização, como acontece em todas as instituições, mas o núcleo duro de apoio ao setor, ele permaneceu na área industrial do banco e ele cresceu e hoje nós estamos sendo capazes de oferecer soluções financeiras para os exportadores, de modo a que a atividade exportadora ela possa ser retomada e, com certeza, exitosa. Ao longo desses últimos anos, nós tivemos aí uma quantidade considerável de operações aprovadas e o BNDES vem cada vez mais buscando aí ampliar nos canais e dar transparência, né, a todos daquilo que nós temos aprovado e da importância que o BNDES tem para o setor industrial brasileiro. Recentemente, a gente fez algumas reposicionamentos dos nossos produtos que têm sido bastante exitosos e estamos trazendo aí uma quantidade bastante grande de novos exportadores para a nossa base, mas também sendo capaz de manter o apoio que o BNDES, historicamente, em 35 anos, sempre teve ao setor industrial, sempre reconhecendo que o apoio à exportação ele é importante, mas o apoio geral à indústria ele é o que é transformador e faz com que a indústria brasileira possa ser uma indústria também exportadora. Então, hoje, esse é o papel do BNDES, esse é o papel da área de comércio exterior do BNDES, e nós estamos muito felizes em estar celebrando 35 anos desse apoio, num momento muito frágil, como foi o momento do tarifaço, mas também demonstrando a rigidez dos nossos processos e a fortaleza que temos dentro dessa instituição que viabilizou uma resposta bastante rápida de apoio aos exportadores brasileiros. Aproveito para convidar a todos, no dia 26 de novembro, o BNDES vai realizar um seminário, e estão todos convidados, um seminário de 35 anos de apoio às exportações, lá no auditório do BNDES, e gostaria de deixar aqui o convite a todos, porque é muito importante que a gente conheça e reconheça a nossa história, porque é isso que faz com que nós consigamos a passar pelas dificuldades,
superar os desafios e oferecer aos exportadores brasileiros aquilo que é mais importante, financiamento em condições competitivas, para que a nossa indústria não tenha apenas uma ou duas empresas relevantes no mercado internacional, mas que a gente consiga alavancar um sem número de operações. Agradeço mais uma vez a equipe do ENAEX, a presidência, José Augusto, e parabenizo pela manutenção desse evento. É muito importante que a gente pare para refletir sobre a atividade exportadora no Brasil. E agradeço a presença dos senhores. Obrigada.